Bom dia, 2000. Vamos começar agora a nossa revisão de segundo bimestre, língua portuguesa. Deixando bem claro aí que é um vídeo curto, exatamente para que vocês consigam, né, relembrar o conteúdo estudado, mas isso não impede que qualquer dúvida vocês possam levá-la para a sala de aula, tá, gente? Bom, nós começamos aí falando de dois gêneros textuais, né? O anúncio publicitário. Quando nós pensamos em anúncio publicitário, a ideia aí é promover uma marca, produto, serviço. E com certeza, dentro de um anúncio publicitário, vocês vão. A intenção exatamente é persuadir o leitor. A ideia é convencer o consumidor a tomar aquela decisão, né? A fim de comprar o produto, ou até mesmo contratar o serviço. Então, todo cuidado aí com o anúncio publicitário. O verbo, ele é empregado no imperativo, e a ideia é mexer mesmo com o ego da pessoa. Esse é o objetivo dessa linguagem persuasiva dentro do anúncio publicitário. Já que em relação ao anúncio institucional, na verdade a gente não se refere, a ideia aí não é vender produto, né? Não é publicar um produto, e sim uma instituição, com o objetivo de espalhar ideias no intuito de moldar e influenciar a opinião pública, tá? Então, é exatamente a ideia de levar o indivíduo a adotar um comportamento diferenciado, um comportamento daqueles que eles entendem que é o ideal. E, com isso, é óbvio, vai acabar provocando uma certa mudança dentro da imagem pública, tá? O conceito que nós temos aqui dentro do anúncio institucional: forma de publicidade que não se refere ao produto em si, e sim uma instituição. É disseminação de ideias no intuito de moldar e de influenciar a opinião pública, motivando comportamentos desejados por uma instituição, ou provocando mudanças na imagem pública desta. Então vejam que a ideia do anúncio institucional é mudança de comportamento, tá? E aí acaba provocando, com essa mudança, também mudanças na imagem pública de tal empresa. Tudo bem? Gente, quando nós estudamos estruturas de palavras, nós temos aí as unidades mínimas, né? Que são chamados elementos mórficos dentro de uma palavra. Dentro da palavra, nós temos aquela parte invariável. Todas essas partes da palavra são chamadas de morfemas. Então, nós temos aquela parte que não muda, que nós chamamos de radical. E depois temos a desinência. A desinência, se eu for pensar em verbo, é pela desinência que nós conseguimos aí identificar o modo e o tempo verbal. Temos a vogal temática. Essa vogal temática, ela é ligada, né, entre o radical e a desinência. Quando eu falo de afixos, eu estou me referindo aos prefixos e sufixos. Lembra que prefixo nós temos aí um morfemazinho que fica antes do radical, enquanto o sufixo é um morfema que fica após o radical. As vogais e consoantes de ligação, tá? Então, relembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, venham para a sala, eu coloco exemplos, isso aí acaba facilitando mais. Agora, quando eu penso em palavras homônimas e parônimas, nós temos que pensar o seguinte: são termos que fazem parte do estudo da semântica. O que é semântica? Significado das palavras, tá? Lembra quando eu falo, são palavras do mesmo campo semântico, ou seja, possuem o mesmo significado. Pensando nos homônimos, essas palavras, elas possuem a mesma pronúncia, às vezes a mesma escrita, mas o significado é distinto. Então, quando eu falo em homônimos, são palavras que podem ser escritas da mesma forma, porém a pronúncia são palavras iguais na pronúncia e diferentes na grafia. Vamos ver como é que acontece isso. Primeiro, né, esses homônimos, eles podem ser homógrafos ou homófonas. Se eu penso nas palavras homônimas, homógrafas, homo significa igual. Grafa vem de grafia, então são escritas iguais. No entanto, a pronúncia é diferente. Se eu falo, eu preciso colher um molho de alface, eu preciso colher verduras. Agora, a minha colher caiu no chão. Vejam que as palavras são escritas da mesma forma, porém a pronúncia é diferente. Essas são as palavras homônimas homógrafas.
Aí tem o exemplo, o jogo, substantivo, né? Esse jogo é fantástico. E o verbo, eu jogo bem, tá? Depois eu tenho denúncia, que é substantivo, e alguns acabam denunciando o outro, né? Denúncia e denuncia. Então vejam que as palavras homônimas, homógrafas, têm a mesma escrita, mas o som é diferente. Agora, quando eu penso nas homófonas, homo igual, fona vem de fonema, fonema, som. Então tem o mesmo som. Vejam, o mesmo som, mas nesse caso a escrita é diferente, tá? Consertar. Então, com C, esse consertar é no sentido de harmonizar, e com S, reparar. O senso, com C, é o recenseamento, já o com S é o juízo. Ascender é atear, no caso, né? E ascender é subir. Então, aqui nós vimos as palavras homônimas, que podem ser homógrafas com a mesma grafia, som diferente, ou homófonas com o mesmo som, grafias diferentes, tá? Gente, existem também as perfeitas, né? Quando eu falo em homônimo perfeito, tem o mesmo som e tem a mesma grafia. Caminho, caminho. Cedo, cedo. Livre, livre. Vejam, o caminho é perigoso. No entanto, eu caminho por aqui todos os dias. Viu? Eu sempre cedo o meu lugar para o mais velho, ainda que esteja muito cedo para andar de ônibus. Aquele rapaz é livre. Viram? Aquele rapaz é livre. Ele está livre, então é adjetivo. Agora, se eu dissesse livre-o desse problema, é verbo. Então, as palavras homônimas perfeitas, elas têm o mesmo som e a mesma grafia, tá? Gente, já os parônimos são palavras que têm uma semelhança na grafia e na pronúncia, mas, no entanto, são totalmente diferentes. Então, parônimos, vocês devem lembrar, citar um exemplo para vocês, quando nós pensamos em seção. Temos seção com cedilha, temos seção com 2 S, temos seção com C e SS, várias formas. Então, a expressão é muito parecida, né? A pronúncia, só que a escrita também acaba sendo parecida, mas o significado é diferente. O acento está equivocado. Aquele acento está livre. Aí você só consegue perceber o significado a partir do contexto, tá? Falando disso, nós temos aí o processo de formação de palavras, que nós temos aí a prefixal e sufixal. Quando eu falei lá atrás de morfema, quando eu penso no radical, se eu tenho lá um morfema antes dele, eu sei que é prefixo. Então, se eu dissesse atípico, eu tenho uma palavra que apresenta uma derivação prefixal. Agora, se eu falasse tipicidade, eu tenho uma derivação sufixal. E acontece de nós termos também uma palavra, infelizmente, eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, tá? Então, quando eu falo infelizmente, prefixal e sufixal, aí percebam o seguinte, se eu tiro o mente, fica infeliz. Então, tirei um afixo, ela tem significado. Agora eu vou tirar o in, felizmente. Se acontecer de você tirar um afixo e a palavra deixar de existir, é porque a derivação é parasintética. Tudo bem? É o próximo caso aí, a derivação parasintética. Se eu tirei lá e perde o significado, é parasintética. Gente, a regressiva, ela existe quando um morfema da palavra desaparece. Geralmente verbo, cantar, canta, brincar, brinca. Exatamente assim. A imprópria, a derivação imprópria é quando a palavra muda de classe gramatical. Se eu dissesse, o azul me acalma. O azul aí ele passa a ser substantivo. Se eu digo, a blusa azul está suja, esse azul é adjetivo. Então, imprópria é quando tem a mudança da classe gramatical da palavra. Ok?
Gente, a parte de prosódia, ela estuda a entonação. Então, é o ritmo, o acento na linguagem falada. Qualquer coisa atribuída à fala, nós vamos chamar de prosódia. Enquanto a ortoépia é a área da gramática, que tem a definição das normas das pronúncias de palavra. Tudo voltado para a definição de norma gramatical sobre as pronúncias, como o caso da palavra oxítona, paroxítona, tudo que é voltado para a gramática e define norma, eu já sei que eu estou trabalhando a ortoépia. Tudo bem? Tranquilo? Com isso eu consegui falar um pouco.